Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini. Meu nome é Mariane Ferreira. E hoje a gente vai falar sobre atividades para as eleições, para entender esse fenômeno, para ensinar os alunos sobre cidadania. Ah, mas as eleições já acabaram. Gente, tem eleição de 2 em 2 anos, tem eleição a todo momento, em diferentes grupos, inclusive na escola. E é importante que a gente forme esses alunos, esses futuros eleitores, para que quando chegar a hora deles votarem, eles terem consciência de como funciona o processo, qual a função de cada cargo, né? Para que eles possam realmente ter domínio e votar conscientemente. É uma noção de entender a representação, aprender a cobrar. Muita gente tem dito que lugar de política não é na escola. Eu discordo completamente. Eu acho que a política, ela vem da escola. Entender os fenômenos, ter representação, se colocar, discutir o espaço, é um papel dos educadores. O que não existe é essa dimensão de doutrinação. Obviamente, vão existir pessoas insanas em qualquer profissão, mas são 2.500.000 professores formando alunos. E se eles não se preocuparem, não discutirem sobre ensino, educação e representação e noção social, interação com o meio, Quem vai fazer, né? quem é que vai fazer? Como é que esses alunos vão chegar lá? Então, assim, essas atividades propõem-se a entender o rito de eleições, o papel, a forma de se cobrar. Acompanhem com a gente e qualquer dúvida, absolutamente qualquer dúvida, tem uma caixa de comentários aqui embaixo. Então, né, use, vamos conversar sobre. Para guiar a gente está aqui no Demonstra. O Demonstra é o nosso blog, onde a gente tem esse post das atividades sobre eleições e cidadania. Por que que esse post é importante? Porque você pode ir lá e ver, certo? Além da justificativa, as atividades como receitinhas de bolo. Claro que por estarem nesse formato passo a passo, você vai fazer as adaptações para o seu público e para a sua necessidade. Vamos começar pela atividade mais polêmica, vamos dizer assim. Essa atividade se chama campanha eleitoral. E a ideia dela é que os alunos usem candidatos reais, à eleição, e eles façam campanha eleitoral para esses candidatos, para que eles possam entender realmente como funciona essa questão da campanha, qual é a ideia da campanha, né, que é convencer os eleitores a escolher um ou outro candidato, e que eles tenham noção do que esses candidatos propõem e do que é invenção, do que é algo realmente real, possível, né? Então tem toda uma questão da mídia que pode ser trabalhada nessa atividade também. Exato, e é importante dizer que isso acontece em conjunto, família, aluno, é uma atividade que não é pontual, ela leva um tempo, mas você vai ver aqui, ó, que tem a introdução, né, da atividade, os recursos necessários e um longo passo a passo, com uma observação no final de como desenvolver essa atividade. Então, a proposta é, em uma campanha eleitoral que esteja acontecendo, essa campanha ela pode ser uma campanha oficial a prefeito, a presidente, certo? Ou ela pode ser uma campanha de gestor escolar, de diretor de escola. Grêmio estudantil. Certo? De grêmio estudantil. Ou uma eleição de um conselho regional que esteja em voga numa cidade interior, quando as cidades são menores isso acaba se popularizando. Por quê? A gente começa a entender como funciona aquele cargo, o que aquelas pessoas estão prometendo e a gente confronta. E as próprias crianças, que não são vazias, elas têm perspectivas sobre as promessas. O papel do professor aí é permitir que os alunos apresentem, defendam os pontos de vista dos candidatos, mas também reclamem do que não é possível, do que não é visto, por autocrítica. Claro que como é uma atividade relativamente extensa, esses alunos vão para casa, ouvem os pais, ouvem as intervenções dos pais, colocam o que eles estão vendo e trazem novas observações. Então, a atividade é feita em 6 passos, né? Vamos usar papéis, canetas, cornetinhas. Então, a gente vai dividir a sala de aula em 3 grupos de 5 crianças.
Por que 3 grupos de 5 crianças? A gente tem o restante da sala de aula, que é o eleitorado, que são as pessoas que vão, certo, votar, colocar a posição. Essa atividade ela é feita em cada sala, e cada sala vai votar no seu, certo? Vai fazer a sua votação. Essas pessoas da campanha também votam, tá certo? Então são 5 alunos, esses 5 alunos vão escolher um candidato, vão pesquisar sobre esse candidato e vão trazer para a comunidade. Toda vez que eles apresentam e fazem a campanha em sala de aula, os outros alunos vão ouvir, vão se colocar, vão se posicionar. Eles vão criar cartazes, vão usar os jingles, vão trazer o que a mídia tem, e é realmente uma atividade do candidato político em sala de aula, onde a voz é do aluno, onde o professor faz sim diferentes intervenções a título de coordenar a atividade, mas o mais importante, o aluno está dentro da realidade na qual ele vive. E o legal é que, a partir do momento que toda a sala vai discutir sobre as eleições, sobre os candidatos, sobre as propostas, o aluno ele não vai ter um posicionamento talvez unilateral que ele teria em casa, ou que ele teria talvez na cidade dele se apoiasse um único candidato. Ele vai ver várias posições diferentes sobre os mesmos temas, né? E ele vai poder ter uma visão geral da situação e aprender de que a gente tem que pesquisar. E a gente tem que ver as coisas de diferentes lados e não escolher um lado e defender ele até a morte. Esse é o nosso problema. O que funciona muito bem aqui nesse momento é pensar que a construção de ensino de cidadania, ele é um módulo transversal que percorre diferentes disciplinas. Então, essa atividade pode ser adotada na aula de português, na aula de história, e ela permite a absorção de outras atividades, certo? Pesquisa, a aprendizagem de gêneros textuais, discursividade, a pessoa se colocar. É muito bacana esse material. Muito rico, né? Muito rico. E daí, o restante da turma, ela funciona como um grande quórum, que vai avaliar, vai fazer a votação, vai falar livremente entre os candidatos, porque eles não têm que defender uma posição, compreende? E a surpresa bem legal é assim, muitas vezes o candidato um grupo faz campanha para um determinado candidato e no final ele não ganha 2 votos. Então nem dos 5 votos ele conseguiu. Porque o próprio grupo e a sala, claro que pela apresentação das crianças muitas vezes, reconhece e critica posições desse determinado candidato, que são as mais variáveis e universais possíveis, porque esses candidatos são desde o grupo local até o grupo nacional. Uma vez que isso foi feito e a criança começou a ter uma noção do ambiente, que existe eleição, que funciona, como é que funciona promessas, tem uma outra atividade muito legal que é quem será o presidente. E daí a gente começa a trazer para a escola a ferramenta de eleições e a gente começa a dar representatividade para o estudante. Os estudantes têm grêmio escolar nas escolas de ensino fundamental 2 e ensino médio. Mas, nesse trabalho, a gente encoraja também no ensino fundamental. Por quê? A partir da representatividade, que pode ser de líder de sala, ou pode ser um representante para a escola inteira, dependendo do tamanho da escola, se for uma escola pequenininha, os alunos começam a se preocupar com a própria escola. E isso funciona muito bem para a escola pública e escola privada. O legal da ideia do líder de sala é você dar responsabilidade para os alunos, dar protagonismo, né? E é outra realidade que muitas vezes eles não teriam essa experiência se não fosse na escola. Então, assim, desde cedo você tá colocando os alunos para se autoavaliarem, para buscar um desempenho de protagonismo dentro de sala de aula, ter responsabilidade. Então, essa questão da eleição é um primeiro passo para isso, né? E ter realmente essa consciência de que você tem uma escolha e que essa sua escolha importa. E que tem que ser feita com responsabilidade. Então, nessa atividade são feitas as eleições, certo? De quem será o presidente. Essas eleições, elas vão funcionar da seguinte maneira. A gente tem papel, caneta, certo? E uma caixinha de papelão para ser a urna.
Eles já vivenciaram um processo ou não, você decidiu fazer essa atividade sem fazer a atividade anterior. Qualquer aluno pode se candidatar, você não vai filtrar esses alunos e vai se dar um tempo para que esse aluno passeie pela escola e que ele pense em propostas. Então, não necessariamente essa atividade é feita numa aula só. O ideal é que você gaste ali um bimestre desenvolvendo isso, sabe? Claro, dentre os seus outros conteúdos escolares. Então, eu cheguei e recebi lá vários alunos que querem ser presidente. Eu encorajo esses alunos. Uma vez que eu tenho esses vários alunos, esses alunos, junto com os outros da turma, vão fazer um passeio pela escola. Eles vão na direção e vão perguntar qual que é o papel da direção. Eles vão na coordenação e vão perguntar qual que é o papel da coordenação. Eles vão avaliar a sala de aula deles. Eles vão conversar com os outros professores da escola. Se ele for um aluno de ensino fundamental 1, ele só tem um pedagogo. Se ele for de ensino fundamental 2 ou ensino médio, tem vários professores para eles dialogarem também. E eles vão começar a pensar em intervenções. Enquanto presidente, o que eles podem fazer pela escola. E daí a gente vai mostrar que esses alunos, eles não são dependentes apenas do espaço escolar. Enquanto presidente, ele pode pensar no pai dele, na família dele, em contatos externos, em contatos internos, pessoas que eles têm afinidade, amigos que podem ser interessantes dentro de sala de aula e fora de sala de aula. E daí, passado isso, eles apresentam as propostas deles e a gente tem, por fim, a eleição onde os alunos, ao ver as propostas, vão definir quem é e quem não é. Diferente da primeira atividade, o enriquecedor aqui não é a campanha eleitoral. A gente nem tem que dar tanta voz para esse espaço da campanha eleitoral. A gente tem que dar um espaço livre para que eles proponham e façam as propostas. Mas é o se conceber presidente do espaço. Ele analisar o espaço, analisar os atores, os agentes, falar com os alunos, falar com os professores, falar com os pedagogos, com as merendeiras e pensar como eu, na minha posição de aluno, posso desenvolver aquele espaço. É interessante isso, né? Porque às vezes o aluno está tão acostumado a estar na posição passiva e quando você coloca ele na posição de pensar sobre o espaço, dele como um ator ativo dentro do espaço, como um agente transformador, isso tem consequências muito legais para a formação do aluno, né? E acho que é importantíssimo a escola, enquanto instituição, estar fomentando esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude dentro do ambiente escolar. Pronto. E daí a gente vem para a segunda etapa. Uma vez escolhido esse presidente, ele vai escolher, dentre os alunos, os ministros. Então, é uma segunda atividade que pode ser realizada em escolas que já tenham um grêmio funcionando, mas esse grêmio é apático, que já tenham um líder de sala, mas esse líder é apático, e daí você começa a movimentar ele para ele realizar transformações nessa escola. E daí a gente tem, né, como é que se escolhe esses ministros? Um papel e caneta, e o presidente eleito, né, ou o líder de sala, ou como você quiser caracterizar, ele vai, certo, analisar diferentes perfis e escolher os diferentes ministros. Essa escolha dos ministros é feita por campo e os alunos da escola vão definir esses campos. Então, para a gente existe agricultura, fazenda, educação, esporte, indústria e pecuária. Para os alunos, eles vão encontrar referências, então pode ter um aluno responsável pelos esportes, um aluno responsável pelos jogos, um aluno responsável por criação de clubes, e assim vai. E daí você vai dando papéis para esses alunos. Claro que a gente está falando aqui de um projeto longo, não é uma atividade pontual muitas vezes. Não. Embora aqui esteja no formato para você poder executar. Mas a ideia é que uma vez executada você mantenha. E daí, beleza, os alunos escolhidos pelo presidente deverão, certo, reunir e escrever como vão administrar. E daí você tem duas óticas aqui. Esse exercício ele se divide de duas maneiras. Uma, você pode fazer isso para uma turma de ensino fundamental 1, fundamental 2, para que eles realmente ajam na escola. E 2, você pode fazer como um exercício de reflexão.
para que eles pensem nos papéis dos ministros e para que eles vejam e conheçam os ministros do Brasil, certo? E daí você vai ver quem são os ministros do Brasil, o que eles estão fazendo, o que eles alteraram, quais foram os programas que eles trouxeram. Porque isso tudo pesa. E a nossa população não tem essa consciência. Então, é realmente o ensino de política. Pois é, o grande problema que a gente tem na sociedade é que muitas vezes a gente não sabe o real papel de cada uma das pessoas que fazem parte do governo. E às vezes a gente critica ou simplesmente aceita as coisas sem ter uma real consciência do que eles deveriam estar fazendo ou não. Então, eu realmente acho que é um papel da escola estar ensinando esse tipo de coisa e de modo ativo, né, como uma atividade dessa. Que não é algo realmente que eles vão lá sentado e ouvir os conceitos e tal. Eles vão ter consciência real, vão ter a experiência ativa disso. É porque eles vão construindo. Então, assim, a ideia hoje de sala de aula, ela está muito mais próxima de uma ideia de oficina, onde os alunos encarnam papéis e fazem projetos e fazem atividades constantes que tenham validade com a situação real, do que com a ideia que a gente tinha antes de um professor parado explicando o conteúdo e o aluno parado recebendo conteúdo. É dar a atividade para o aluno, dar a possibilidade. Claro que para isso a gente vai ambientando, vai construindo, vai fazendo exercícios de pesquisa. E com isso a gente vai para a quarta atividade, que é um prefeito de verdade. Essa é uma atividade ímpar, que traz para a gente um peso, certo? De fazer com que o nosso aluno critique o papel do prefeito. E desculpa interromper, mas isso é uma coisa interessante porque tem muitas cidades, principalmente as cidades menores, e que há um certo zelo pela imagem da cidade, pela imagem do prefeito, e não é trabalhado com os alunos a questão do cobrar, do avaliar se o prefeito está cumprindo bem as promessas que ele fez. Se o prefeito faz, né, e cerca o papel, se o prefeito está seguindo a ideia que a gente tem do que seria um prefeito de qualidade. E os alunos, então, eles vão criar essa imagem do que é um prefeito bacana para comparar com o prefeito deles. Percebam que o que a gente está falando em criticar aqui não é criticar negativamente, e sim que o aluno aprenda a olhar criticamente, que ele aprenda a pesar, tá legal ou não tá legal. E daí, essa atividade é uma atividade passeio. Como é que funciona? Os alunos vão ter papéis e canetas, certo? E a gente vai escolher uma criança específica da turma. Essa criança, junto com a turma, vai fazer um passeio. Esse passeio pode ser pelo bairro, pode ser pela cidade, se for uma cidade pequenininha, pode ser por diversos bairros. E eles vão coletando informações, vão ouvindo o que as pessoas precisam, certo? Uma vez que isso aconteceu, vários alunos com várias canetinhas que vão pegando os dados e vão fazendo as observações, a turma inteira. Esse um aluno, ele vai sentar e vai receber as anotações dos colegas. Quando ele recebe as anotações dos colegas, ele vai começar a ler em voz alta e a gente vai ver a reação dos colegas. O que é esse prefeito de verdade? É o prefeito que conhece o seu espaço, conversa com a sua comunidade e avalia os problemas. Vocês vão ver que, naturalmente, na medida que os alunos vão se colocando, eles vão dando soluções para os problemas. E daí o teu papel, enquanto professor, é dizer quais soluções são práticas, quais soluções não são práticas. Claro que há necessidade de um critério, né, de uma noção crítica, onde o papel aqui não é partidário. Então, essa atividade, ela fomenta, com muita construção, certo? A possibilidade do aluno ver o que falta na sua cidade e como é importante que o prefeito observe isso. E daí a gente já está criando verdadeiros monstrinhos. Esses monstrinhos entendem como é o processo eleitoral, criticam seus candidatos, se posicionam e defendem esses candidatos lá pela primeira atividade. Eles têm um grupo de pessoas que pensam o seu espaço escolar e agora eles passam a olhar para fora. Então, o olhar transborda a sala de aula. Daí, beleza, aqui está a atividade, muito simples, certo? Ele vai colocando no papel, ele lê em voz alta, dando retorno para os cidadãos, que são os alunos que estão ali acompanhando,
do que está acontecendo e os cidadãos vão, como uma verdadeira conferência, se posicionando em como solucionar. Essa aprendizagem, ela é uma aprendizagem social, cidadã e que faz parte do currículo escolar. Não se engane. Só que precisa e faz parte de um modo transversal. Então, ela passeia por várias disciplinas. E daí, uma disciplina específica, em um projeto com o pedagogo da escola, é que vai fortalecer isso. E daí, a gente tem uma nova eleição, já que a gente falou de prefeito, que é qual o dever dos vereadores. Uma atividade simples, né, de pesquisa, onde vai ser simulado um dia de trabalho dos vereadores. Quando eu fiz essa atividade, eu levei os meus alunos para visitarem a Câmara dos vereadores da cidade. E foi muito maneiro. Porque os vereadores receberam eles com pompa, né? Foram queridos, os alunos sentaram, acompanharam, em 15 minutos eles estavam entediados. E daí, uma vez que os alunos estão entediados, eles começam a intervir, perguntar, questionar, porque eles querem interagir. É claro que eles foram educados, a gente direcionou, houve um trabalho de comportamento, mas eles passaram a entender, a vivenciar. Se você trabalha numa cidade grande, no qual isso não é possível, não tem problema. A gente vai só para o exercício, você pode colocar um vídeo que mostre, porque hoje em dia as câmaras, elas possuem os vídeos gravados e colocados na internet, muitas vezes, senão você pega numa cidade vizinha, e daí você vai para a atividade. Papel, caneta, mesinhas. Nessa atividade, o professor vai simular um dia de trabalho dos vereadores. Coloque as mesinhas de frente e de lado, uma a uma, certo? E vão ser 6 ou 10 crianças dos vereadores. Os outros vão estar acompanhando. E daí, como são várias atividades colocadas, você vai mudando os grupos, de grupo em grupo, certo? Fazendo com que vários alunos tenham oportunidade. E daí, certo? Eles vão dirigir a reunião, onde eles vão analisar, certo, os problemas e vão debater os problemas. Um líder, ele vai coletar da plateia esses problemas. E os outros alunos vão fazer propostas. E a gente tira um dia para isso. De novo, é uma atividade que aqui está bem ordenada, mas que você vai fazer no seu tempo. Então, muitas vezes você precisa de 2 aulas, 3 aulas para ir construindo. E a próxima é do voto em branco, né? O voto em branco que muitas pessoas ainda lançam mão dele, né? Como uma alternativa, às vezes, de protesto, de revolta, de não querer escolher nenhum dos candidatos que estão realmente na luta, na campanha. E muitas vezes eles não sabem a real consequência desse voto em branco, né? Então... Deixa eu só falar uma coisinha sobre a outra. Desculpa, Anjo. Nessa atividade do vereador, como é que eu faço normalmente? Os alunos, a gente oferece uma proposta de debate sobre uma interferência na escola. Por exemplo, a gente pede para eles avaliarem a escola, eles analisam diferentes situações, e algumas das situações que eles colocam tem a ver com algo que a gente quer que eles dialoguem na escola. O horário do lanche, por exemplo. Ou a obrigação de não ter resto de comida nos pratos. E daí os próprios alunos discutem, enquanto vereadores, como é que essa lei pode alterar. E daí eles colocam uma obrigação que vai servir até o fim do ano letivo. Então tem um peso de transformação. Vamos lá para o voto em branco. Desculpa, Anja. Então, a próxima atividade é a de voto em branco. E qual é a ideia? A ideia é que o aluno tenha noção da importância de se escolher um candidato. E como você deve escolher ele pelo que ele está oferecendo, pelo que ele está argumentando que ele vai trazer de melhorias ou pelas propostas que ele está apresentando. Então, a ideia é o quê? Que o aluno dê 3 nomes da sala dele, que ele julgue que ele confiaria que decidisse coisas da vida dele. Ou seja, ele vai escolher 3 amiguinhos, 3 colegas que eles acham que daria certo substituindo os pais dele. Nem precisam ser colegas também. Pode ser pessoas, agentes externos, pessoas não tão próximas a ele. Pode ser membros da escola. É legal eles trabalharem com diferentes universos. E aí, o que vai acontecer? Uma vez que algum deles não escolha ninguém,
ele vai estar dando essa opção, essa decisão para outro colega da sala dele. Então, ao momento que ele se omite de escolher alguém, outro aluno vai ter esse poder. E aí é interessante que eles tenham noção das consequências das escolhas dele na hora de votar, né? Isso. Basicamente, não é um desencorajamento ao voto em branco. É um desencorajamento ao voto em branco se você acha que tem alguém mais capaz que pode se colocar. É muito legal essa atividade, porque muitas vezes a gente ambienta em cenários. Então, um cenário é relação parental. Você vai escolher, entre muitas aspas, substitutos para o seu pai. E daí você vai escolher de um universo enorme 3 substitutos para o seu pai. E daí o outro aluno também está escolhendo. Se você não escolheu, porque você disse, não tem como substituir o meu pai, e é muito comum que isso aconteça. Daí você vai, enquanto você vai dizer, a partir do momento que a gente vota em branco, a gente está aceitando o voto da maioria. E isso funciona para diretor também. Isso funciona quando você fala para eles, vamos ficticiamente eleger um diretor aqui para a escola, um novo diretor para a escola. E daí um vai colocar um professor que o outro não gosta, o outro vai colocar um professor, entendeu? E daí eles vão tendo que ver, eles vão vendo que o voto em branco é muito de aceitar o voto dos outros. E com isso, eles levam para casa. E é muito legal os feedbacks dos pais, porque os pais dizem assim, meu filho disse que eu não posso votar em branco e que eu não posso deixar de votar. Então, começa a ter efeito na comunidade. A comunidade, os agentes externos, as pessoas de fora, passam a pensar em quem votar. Porque o filho pequeno está tendo esse pensamento. Então, a próxima atividade é a discussão sobre a venda dos votos, né? A importância ou não, o porquê que a pessoa não deve vender seu voto. E aí, a ideia é que os alunos construam cartazes, expondo motivos para isso na escola, né? E haja uma discussão dentro da sala de aula, quais as consequências disso para a comunidade, quais as consequências disso para a vida dos alunos em real. E é legal quando isso vai além da sala de aula. Então, os alunos fazem uma campanha, que é essa atividade. Essa atividade é uma campanha para os alunos fazerem de combate à venda de votos. E daí se explica para o aluno por que não pode vender o voto. Até a esse momento, se você fez diferentes atividades, como a gente expôs, ele já vai ter uma consciência crítica super elevada. E daí eles vão desenhar e vão montar os cartazes. E esses cartazes vão ser pregados em postos de saúde, na prefeitura, no INSS, em centros, certo? E daí você vai com a tua turma pregando os cartazes. E o grau de importância que esses alunos estão tendo, o protagonismo, o sentimento de que eles estão fazendo algo é sensacional. Essa atividade a gente fez numa cidade do litoral sul do Rio Grande do Norte. E quando a gente fez foi um rebuliço enorme. Questionamentos como, por que esses alunos estão discutindo política em sala de aula? Só que não se percebia que eles não estavam só discutindo política, eles estavam discutindo cidadania, e dentro da discussão de cidadania, eles estavam escrevendo redações, aprendendo a fazer um cartaz, aprendendo a fazer um desenho, aprendendo a fazer uma charge, uma tirinha. Eles exercitaram o debate. Então, tem toda uma construção muito poderosa aí de ensinamento, de ensinar português, ensinar linguagens, ensinar leitura e de relação social de cidadã, que fortalecem muito essas atividades. E você ajuda o espaço. E o aluno vê que ele está tendo uma interferência positiva. É verdade. Por último, a gente tem, a atividade... penúltimo a gente tem cobrando promessas. Que é o momento no qual o teu aluno tem consciência dos papéis e das atividades, tem consciência do que eles podem fazer e como eles pensam, dos papéis, do que um presidente faz, do que um prefeito faz, do que um vereador faz, e daí você vai ensinar eles a pesquisar. Você vai mostrar para os seus alunos que eles podem ir atrás das informações. Então, essa atividade, rolou a campanha, foi feita uma campanha eleitoral, meses depois, no outro ano, esses alunos vão ler a história dos seus candidatos, certo?
o que eles prometeram, vasculhando a internet, vasculhando o blog, mandando e-mail, certo? E daí, uma vez que eles fizeram isso, eles vão entrar em contato com os seus vereadores e com o seu prefeito, fazendo cobranças, elogiando, falando que foi legal. Daí, para isso, a atividade aqui ela é bem retangular, né? Convide a garotada para elaborar e-mails, cartas, para cobrar os candidatos os benefícios prometidos para a escola e comunidade. Cobrem as iniciativas para a construção de praças, áreas de lazer, ou que os alunos julgam importante. Porque é deles, tem que ser o texto deles. Mas olha só, então você trabalha a carta aberta, o e-mail, você vai fomentando e empoderando esses alunos em diferentes ações. Em seguida, certo? Peça para que eles façam postagens no Facebook. Lembrando, quando a gente fala cobrança, é algo que o cara não fez. Quando a gente fala elogio, é algo que ele fez. E isso é uma coisa importante para ensinar para o aluno. Fora que ele está discutindo com uma autoridade, ele usa os termos próprios, ele usa os pronomes próprios. E vocês vão ver que dá um grau, um gás para esses alunos. Os políticos visitam a escola, os políticos vão tirar fotos com os alunos. Que parece algo ruim para uma pessoa que diz, não quero político envolvido na escola. Mas não é algo ruim, porque eles passam a prestar atenção naquele espaço. Passam a melhorar aquele espaço. E passam a ser vistos como pessoas de carne e osso, e não como pessoas distantes, que não foram avaliadas, questionadas, certo? E a partir do momento que o aluno vê que eles existem realmente, eles cobram e reagem. Pois é, exatamente. Se a comunidade tivesse realmente essa consciência do quão o papel dela como uma pessoa que está avaliando o que o candidato prometeu, teria consequências positivas para a comunidade, ela seria muito mais presente nessa cobrança. E aí, se a gente está incutindo isso nessa formação de cidadão dos alunos desde cedo, não só ele vai estar transformando a comunidade no momento, né, a transformação no instantânea, como nas futuras votações, no momento que eles se tornarem adultos, né, e responsáveis por suas ações, vai ter também consequências no futuro. E é legal ver que essa atividade já é uma atividade para ensino fundamental 2, tá, gente? Já é uma atividade para um grupo mais maduro, para um grupo que já sabe escrever um texto dissertativo, para um grupo que já pode se expor no Facebook, que já usa as redes sociais, e você vai adequando para aquele grupo. Lembrando que toda atividade exige um feedback. Qual que é o feedback dessa? Você recebe as respostas dos candidatos que responderam e você vai avaliar as respostas deles com os alunos. E pode fazer com que os alunos mantenham esse debate, cobrando prazos, debatendo, avaliando a situação, certo? Mandando outros e-mails, e vocês vão ver que alguns alunos levam isso bem a fundo, sem que exista doutrinação, porque eles escolhem entre todos os candidatos. Eles vão fazer com todos, e numa turma de 40 alunos, como são as turmas de ensino fundamental 2, a gente tem 40 candidatos sendo questionados, ou 20 candidatos sendo questionados. Daí a gente tem a atividade de montar, penúltima atividade de montar partidos políticos, que é uma proposta de debate de perspectivas. Você divide a turma em 2 grupos. Um grupo representa as classes trabalhadoras e no outro grupo representa as classes de gestão. E daí, qual é o papel disso? Mostrar que ambas as classes têm necessidades reais e são importantes para a realidade. E daí a classe trabalhadora vai colocar suas necessidades, vai colocar seus ímpetos, seus interesses, e a classe gestora também. E daí quem são essas classes gestoras, certo? Você pode pensar no âmbito da escola. Um grupo de alunos representa funcionários e professores e alunos, o outro grupo representa diretor, secretaria escolar, secretaria municipal de educação. Ou a gente pode pensar diferente, a gente pode pensar numa fábrica e nos gestores e diretores de uma fábrica, ou num banco e no sistema de gerentes e sistema de metas desse banco. E daí o aluno vai podendo ir em vários cenários, dependendo de qual é o interesse daquela comunidade em discutir.
E é interessante porque muitas vezes os alunos acabam se colocando sempre em uma só perspectiva, né? E é interessante que eles estejam nesses dois cenários para ele ver as relações de uma maneira ampla, né? Sim. E aí ele possa realmente ter um embasamento, uma discussão que veja os dois lados. E que constrói no aluno uma ampla visão de que não existe herói, certo? Nem vilão. Herói e vilão. Existe sim um conjunto social de forças que vão estar ali muitas vezes interagindo em conjunto, colaborando, outras vezes competindo sim, e ele tem que ter essa visão para não achar que a sociedade é feita só dentro da realidade dele. O objetivo de todas essas atividades é tirar o chapéu do aluno, fazer com que o aluno veja que existe um mundo inteiro à volta e que é muito mais complexo, mas que ele pode reconhecer e fazer parte de diferentes espaços. Por último, a última atividade é a do debate. Já assistiu esse filme? Maravilhoso. Maravilhoso. É um filme que mostra um grupo negro participando das atividades de debate entre universidades nos Estados Unidos. E ele ensina para o aluno, sem você precisar dar aula de como se comporta um debate formal. E não é o debate formal eleitoral, é o debate formal de ideias, de grupos que debatem ideias. Então isso tem um fortalecimento muito grande. O nome da atividade é Debate Político e o nome do filme é O Grande Desafio com Denzel Washington. É um senhor filme. E daí qual que é a proposta? Eles vão assistir o filme e eles vão realizar um debate. E aí eles vão ter todo seguir todo aquele conjunto de regras que o debate exige, né? Um faz a primeira arguição, depois tem o debate, a réplica, a tréplica, e assim eles vão se familiarizando com esse formato, com o debate e com a questão de realmente argumentar, né? Exercitar essa questão da argumentação. Isso, e eles vão entendendo também quais são os mecanismos de um debate, que quando você vai para um debate, você não está falando com um discurso livre, e sim que é tudo muito bem pensado, que as perguntas são feitas especificamente para prejudicar ou para expor o outro lado, assim como fortalecer o seu ponto de vista. Que num debate, o discurso ele é todo modalizado, e que tudo que se quer é construir uma imagem para que as pessoas acreditem na sua ideia. É importante a gente mostrar para o aluno isso, e essa atividade tem interferências diretas nas redações do Enem, na redação de carta aberta, na redação de artigo de opinião. Tu vê que o aluno que participou dessa dinâmica, desse exercício, ele sai muito fortalecido, além de conhecer um gênero que é oral, mas que usa de diferentes artefatos escritos para poder se formalizar, além de muita pesquisa. É uma experiência bem, bem maravilhosa. Eu já tive essa experiência algumas vezes durante a minha formação. E é só no debate que você vê realmente o quão difícil é você estar pensando em ideias, em perguntas, realmente tentando contrapor e vencer, né, no debate de ideias, né? É uma coisa bem, bem interessante mesmo, enriquecedora. Enriquecedora, sem dúvidas. Bom, pessoal, é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu falar bastante, demorou bastante o vídeo, né? E a gente vai fazer mais desses vídeos, onde a gente vai abrir os posts do Demonstre e ir apresentando as atividades que a gente listou, as brincadeiras, as dinâmicas, porque tudo que a gente quer é que os alunos sejam grandes, e a gente quer compartilhar nossas atividades para que vocês possam trazer atividades para a gente, propostas, críticas e intervenções. Mas eu acho que a principal pergunta é, depois disso tudo, a gente deve ou não deve falar de política em sala de aula? Até a próxima. Tchau, tchau.